Mais uma vez, boa noite a você, Tony Francis, e a todos os nossos ouvintes aí do programa Expressão da Verdade. A gente vai trazer para vocês a palavra de Deus que está no livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 9. Aliás, vamos voltar para o versículo 5. Aqui é uma continuação do sermão da montanha, que ele estava ensinando a todos os seus discípulos. Eu quero lembrar que todo aquele que ouve a palavra de Deus, acredita, é um seguidor, é um cristão, evangélico ou católico, né? Que não seja católico idólatra, né? Mas o católico que pratica a palavra de Deus, que lê e medita. Então ele é um cristão. Então veja bem, é discípulo do Senhor Jesus. Então ele faz este ensinamento, que discípulos significa alunos. Então nós somos alunos, Jesus é o mestre. Nós somos alunos e a Bíblia Sagrada é o mestre, né? Então ele diz aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quer dizer, eles querem transmitir para o público que eles são santos. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Quer dizer, fecha a porta dos curiosos, fecha a porta de pessoas que ficam observar o que você vai falar para Deus e tal. Veja o que aconteceu com Daniel. Daniel orava, né? E os outros políticos, né? Porque Daniel também fez parte da política, foi escolhido, né? E os outros tinham inveja, né? Então, via Daniel orando, porque ele orava com a janela aberta. E eles fizeram uma trama lá e tal, que, ora, vamos fazer um decreto aí, para que Daniel não fica mais orando a esse Deus dele. Ele vai ter que orar agora o nosso Deus, que é o Deus de bronze, de pau, de pedra. Então, quer dizer... E aí mandaram fazer uma estátua lá e o rei foi cauna deles, né? Então, quer dizer, e Daniel foi lançado na cova dos leões por causa que ele não renunciou ao seu Deus. Ele ficava orando de janela aberta. Mas o que eu quero falar? A pessoa não tem que ficar com a janela aberta, com a porta aberta, porque existem aqueles invejosos. Os invejosos, sabe que a inveja, ela tem quase o mesmo poder que tem uma oração verdadeira. Porque o invejoso, ele fica com pensamento negativo. E às vezes orando também ao contrário. Então veja bem, a pessoa deve fechar a porta e orar a Deus. Mostra todos os seus projetos a Deus. O que você pretende fazer e tal. Tem a oração de agradecimento, você agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito pela sua vida, e assim por diante. O que as pessoas têm que saber é que você confessa o seu Deus. Você não pode negar o seu Deus. O meu Deus é Jesus Cristo, é que eu atribuo as minhas orações. Então, quer dizer, você tem que confessar que você acredita, você crê com o coração, com a boca você confessa. Então o próprio Jesus, ele diz assim, olha... Não faça como os hipócritas, que eles acham que ficar orando, gritando, que assim Deus ouve, né? Então, ele diz assim, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta. Lembrando também que o fato de você estar no celular, você tem que fechar todas as portas, mas você está ali no celular, aí de repente aparece um outro assunto, entra uma janelinha e assim por diante. Quer dizer, aí tira a tua concentração. Aí diz assim,
e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não use também de vãs repetições, como faz os gentios. A gente conhece muito bem quem são os gentios. Os gentios é a mesma coisa dos romanos, né? Que fica aí, lá, 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 Pai Nosso que está no céu, repete o Pai Nosso 10 vezes, depois inventaram uma outra oração que é da Maria, aí umas 30 Ave Marias, quer dizer, esses são os gentios. Ele diz assim, e orando não use de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário bem antes de vos pedir. Portanto, vós orareis assim. Então veja bem, o Senhor Jesus fez essa oração como modelo e nos ensinando a orar. E eu quero ver qual é o pastor, qual é o pregador que fez uma oração mais forte, melhor do que esta. Então ele vai assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia, que santo, poderoso é o nome de Deus. O nome de Deus, todos os profetas usavam o nome de Deus nas suas orações. Elias usou o nome de Deus, o profeta Samuel usava o nome de Deus, Davi usava o nome de Deus, o nome do Senhor. Então, quer dizer, Jesus, sendo filho de Deus, ele usava o nome de Deus. Portanto, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quer dizer, venha. Não é vamos para o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Lembra que Jesus falou que o Pai sempre ouve, porque ele faz a vontade do Pai. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, que é os nossos pecados, né? As dívidas, as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Olha só, versículo 13 de Mateus 6 diz assim, ó, não nos induza à tentação. O que é a tentação? É a prova. Porque o homem, ele está sempre propício a cair. Porque qualquer tentação, não é? Às vezes não é a tentação da carne de uma mulher bonita, ou de um homem. É a tentação de dinheiro, é uma tentação de várias formas. Vem a tentação sobre o homem. Então, veja bem, não nos induza à tentação. Mas o que é a tentação? A tentação é uma prova. Às vezes, a prova é dada pelo próprio Deus. Lembra-se quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele sobre uma forma de uma pomba e levou para o deserto. Para quê? Para jejuou 40 dias e para ser tentado por Satanás, para ser provado, né? Para ser provado. E ele foi provado e aprovado. E assim toda pessoa que se consagra a Deus vê as tentações. Eu conheço a história de vários pastores que o outro pôs a mão na cabeça aí, quando derramou óleo, quando passou um dia ele já estava em adultério, já estava se separando da mulher. Quer dizer, a pessoa rica, né? Porque aí o Satanás não tinha que provar com dinheiro, mas foi provar com mulheres. O outro é pobre,
aí ele vai provar com dinheiro. Aí a pessoa já desvia da verdade e já cai na corrupção do dinheiro. Porque sabemos que o amor ao dinheiro, diz lá em Timóteo capítulo 10, que a ganância por dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então veja bem, aí vem a tentação, a pessoa já cai. Só que é o seguinte, a pessoa não deve, se cair, se levante, não fique prostrado, caído. Reconheça o seu erro, pede perdão a Deus, reconcilie com Deus, volte. A Bíblia diz que a gente não deve tresnoitar no pecado. Já tem que se arrepender logo, já tem que voltar logo. Mas às vezes o cara está gostando do pecado, está gostando aqui, tá bom, isso aqui é Deus que está mandando para mim, é benção, e vai, aí ele fica cego, nunca mais ele volta. E Deus não repreende. A Bíblia fala que Deus, eu repreendo e castigo a todos aqueles quanto amo. Portanto, se você se desviou do Evangelho e não está sofrendo nenhuma perda por isso, meu amigo, coitado, porque Deus já riscou você do caderno, do livro dele. Porque se Deus te amasse, ele te repreenderia. Lembra que Davi era segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E quando ele errou, ele foi castigado. A casa desabou. Aconteceu tanta parafernália, tanta coisa ruim na vida do Davi, da sua família, a briga, irmão com irmã, foi um inferno, quer dizer, um castigo tremendo sobre Davi. Deus não amava Davi? Então a Bíblia diz, repreendo e castigo a todos quanto amo, né? Mas existem aqueles que saem fora do Evangelho, saem fora da verdade e não é castigado. Então, paciência. Certamente ele ficou cego, ele vai andando, ele vai andar, quando ele chegar lá na frente tem um abismo, ele já caiu no poço, aí pronto, aí vai descendo, nunca mais ele volta, porque o poço não tem fundo. O poço do abismo não tem fundo. Mas se Deus te repreende, não tarde a voltar. Volte logo, porque... Mas muitas vezes a pessoa não é castigada. Mas Deus usa um servo de Deus para te dar uma palavra de repreensão, para tu ter uma visão do teu erro e voltar a se regenerar. Então é assim. E o Senhor Jesus diz assim, não me induza à tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, honra e glória para todo sempre. Quer dizer, o poder pertence a Deus, a glória pertence a Deus. Não adianta você achar que não, eu fiz uma promessa com o fulano de tal e ele me socorreu, aí vai render graça a ele, glórias a ele. Então, a continuação do sermão profético é assim, diz aqui no livro de Mateus 7. Não julgues para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E na medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, sendo que no teu tem uma trave bem maior. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então veja bem, muitas vezes a pessoa, existe uma infinidade aí de igrejas, de religiões, e todas que abrem, começa a meter o pau na outra, é falando dos falsos profetas, e sendo que eles são falsos também. Começar a falsidade da própria igreja de Roma, porque adotou um monte de santos, né? Tira a atenção da palavra de Deus para a pessoa ficar concentrado num Deus de pau, de pedra, de ouro. Tira a atenção que é para ser dada só a Jesus, ao Espírito Santo, é a palavra dele, não para fazer uma promessa com fulano de tal, com outro fulano, com ciclano. Quer dizer, divide o reino de Deus e a glória dele. Quer dizer, isso é uma falsidade. Agora, entre esses outros aí,
que vai, prega o poder de Deus, faz curas e milagres, libertações, tudo bem, Jesus mandou fazer. E aí, quer dizer, mas aí nega a eficácia do Evangelho, não ensina a palavra, porque quer que as pessoas fiquem na dependência dele. Lembre-se, você não depende de pastor, você não depende exclusivamente de missionário, de papa, de padre. Você só depende de Deus, da palavra dele, que é o pão nosso de cada dia. Mas o que acontece? Eles não induzem, eles não incentivam as pessoas a lerem a Bíblia, porque eles não querem que as pessoas conheçam a verdade. Ó, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum pregador que faz cura, milagres, que ele não tenha adquirido esse poder através do pão sagrado de Deus, que é a palavra. Após você ler a Bíblia, aí você vai ser revestido do poder do Espírito Santo, que vai retribuir dons espirituais. Esses dons espirituais ficam a teu critério, porque você pode muito bem pregar a palavra de Deus e fazer algumas curas para poder as pessoas se concentrar mais na verdade, acreditar, sem explorar as pessoas. Esses sinais foram dados para que as pessoas acreditem. Desde o começo da formação da Bíblia, que Deus deu esses sinais para Moisés. Olha, tu vai fazer esses sinais para faraós, assim, 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 para o povo acreditar na palavra de Deus. Jesus, quando chegou também, fez os sinais para chamar a atenção das pessoas, para ouvir a palavra. A própria palavra, ela cura. Quando você dá ouvido à palavra de Deus, você se purifica. E a Bíblia diz, ó, todo aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Quer dizer, você está revestido do poder de Deus, como é que o Satanás vai te tocar? Vai te trazer uma enfermidade, vai trazer uma doença. Quer dizer, agora se você cair, meu amigo, se você cair em pecado, em transgressão, então ele tem acesso. Você deixou brecha, ele entrou. Mas a palavra diz, todo aquele que é nascido de Deus, quer dizer, ele conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por isso, adquira uma palavra, adquira uma Bíblia Sagrada e vai meditando, vai lendo, que Deus vai abrindo as portas. Não fica só na dependência. Não, ora por mim, fulano. Ora. Mas você coloca a barreira. Que você recebe a oração, depois se infiltra no pecado. Aí você faz barreira para que a oração não chegue até você. Então você tem que se alimentar da palavra de Deus e sair do pecado. Vou finalizar com a palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 7. É o final do Sermão da Montanha. Então diz assim, Jesus diz assim para os discípulos, diz para mim, diz para você. Muitos me dirão naquele dia, versículo 22 de Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. O que é insensato? Insensato é a pessoa que está sabendo que está errado, mas quer continuar. Então ele diz, a compará-lo-ei com o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, e correu rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas que dizem, não, o profeta fulano de tal fez isto, não, o profeta Elias orou, não, quer dizer, ele ensinava ele mesmo sendo a palavra com autoridade. Então veja bem, ele diz assim, o homem sensato, o que tem de gente insensato, ele sabe que está errado. Não, mas o Senhor é misericordioso, ele vai e perdoa. Perdoa? Ele perdoa. Logo que você aceita a palavra, se corrijam. Não fica nessa não. Ele já perdoou. Mas você volta para o erro, aí você é comparado como porco. A porca lavada voltou ao espojeiro. O cão que passa mal da barriga às vezes, come alguma coisa que fez mal, aí a natureza ensina ele, vai lá e come uma folhinha, um capinzinho, daí a pouco ele lança tudo que ele comeu para fora. Depois ele esquece, passado umas horas, um minuto, ele vai lá comer aquilo que ele lançou fora. É uma imundícia, né? Assim é o homem. O homem, ele conhece a palavra de Deus, ele é lavado do pecado. Mas depois ele começa a ser abençoado, prospera, agora minha roça está brotando bastante, o meu gado, o meu rebanho, eu vou comprar até um carrinho mais novo, e tal, agora eu vou viajar, e tal, vou desfrutar. Quer dizer, ele volta para o pecado, não busca mais a Deus e tal. Quer dizer, é insensível. Não, mas o Senhor é misericordioso, ele perdoa. Perdoa? Assim aquele que cavou, edificou a sua casa no monte de areia, que ele já sabia que a areia, quando vinha as enchentes, mas aqui, tantos anos, nunca aconteceu enchente aqui. Poxa, tem fulano de tal, tem 50 anos, tem aquela casa, nunca o barranco desbarrancou. Ele sabe que pode esbarrancar qualquer hora, mas ele é insensato. Ele vai, não, eu vou pecar, eu vou desviar do evangelho, depois eu volto. Porque quando eu estiver mais velho, aí eu volto. Se voltar, porque muitas vezes a pessoa é chamado novo. Quantos novos já foram embora? E aí o que acontece? A pessoa é pego com a roupa do corpo, com a forma que ele está vestido. Se no momento que você foi chamado para a eternidade, você estiver na obediência, então você já vai para o lado do rebanho da salvação. Mas foi chamado, você está na desobediência, aí vai para colocar do lado dos bodes. E assim por diante. E ele diz assim, nunca vos conheci, vocês nunca foram meu. Então, meu amigo, aí está. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, será como aquele homem que construiu a sua casa numa rocha. Mas aquele que se desvia, fica aquele insensato, né? Não, e tal, isso não vai acontecer não. Isso aí, se o Senhor é misericordioso, ele perdoa. Então vai nessa. Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou... Ô, Tony França, fala o nome das pessoas aí que a gente vai orar. Sim. Certo. Ele pode fazer os pedidos deles que a gente vai concordar, né? Então, vamos para finalizar. Então eu quero passar para vocês o Salmo 140. E eu vou orar, mas vocês podem estar... Se você tem um celular, você pode falar aí no microfone do Google. Salmo 140. E vai apresentar para você. Então vamos lá. Livra-me, Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, que é o capeta, que é o Satanás e os seus anjos.
Os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçam-se as línguas como da serpente. O veneno das víboras está nos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas. Estenderam a rede à beira do caminho. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixe ir por diante os seus maus propósitos, para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me, levanta a cabeça contra mim, cubra a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas. Sejam lançados no fogo e em covas profundas, para que não torne a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de mau língua, e o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa dos oprimidos, e os direitos do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Aleluia. Glórias a Deus. Você viu a leitura do Salmo 140. E quando a gente fala aqui em homem, o homem é espírito, né? O homem são os espíritos atormentadores. Agora lembre-se que o mal vem porque ele acha pessoas de coração aberto para ele entrar. Então o Senhor Jesus falou assim, sempre haverá tentação para fazer o mal, mas ai daquele de quem por meio a tentação vier. Melhor lhe fora que amarre uma pedra no pescoço e atire no meio do mar, do que o castigo que está reservado para as pessoas. Mas aí a pessoa diz, não, mas o Senhor é misericordioso, não vai acontecer isso. Então vai nessa, vai. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, estou em França. Deus abençoe. Deus abençoe aí ao Divino Souza, a Elza e a todos que trabalham na produção da rádio. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Boa noite, a paz.